Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Trademap e nele eu vou te ensinar os top 3 indicadores para você analisar nos fundos imobiliários. Bom galera, os fundos imobiliários ganharam muita atração aqui na bolsa porque nós passamos aí de mais de 1 milhão de investidores nessa classe de ativos e particularmente é o que o brasileiro tende a procurar. Muitas pessoas ficaram ricas com imóveis e você investir em fundos imobiliários é você se tornar sócio de grandes empreendimentos imobiliários, muitas das vezes bem localizados, com um baita padrão construtivo e você consegue comprar uma fração disso. Então, dado que muitas pessoas estão investindo em fundos imobiliários, você consegue inclusive acompanhar os fundos aqui pelo Trademap, consegue comprá-los por meio do nosso multibroker, é importante que você saiba quais são os principais indicadores para analisar cada um desses ativos. Então aqui eu vou listar 3 para vocês. O primeiro deles é o Dividend Yield, porque quando nós pensamos em fundos imobiliários é muito importante que nós possamos olhar para a capacidade dele de gerar renda. Porque uma das coisas que mais chama a atenção nos investidores é que os fundos imobiliários, por lei, têm que repartir 95% do seu lucro no semestre. Ou seja, ele é um ativo que gera muita renda e geralmente faz essa distribuição de forma mensal. Então quando você olha para um fundo imobiliário, principalmente porque nós temos mais de 270 listados em bolsa, é importante que você olhe para essa questão de dividend yield, ou seja, tem inúmeros fundos imobiliários do mesmo segmento, mas quanto que cada um deles remunera? Isso é importante que você considere e aqui no Trademap você consegue acompanhar. Então aqui na nossa lâmina, que está disponível tanto na web como também no celular, você consegue acompanhar aqui os proventos, né? Então saber o último rendimento desse fundo imobiliário, o quanto ele pagou nos últimos 13 meses, nos últimos 6, nos últimos 12 e nos últimos 24. Inclusive, você consegue acompanhar aqui por período como que está essa distribuição. Eu particularmente gosto muito de ver essa questão porque você consegue acompanhar o quanto que esse fundo imobiliário está sendo regular em relação à sua distribuição. Ou seja, ele está oscilando essa distribuição, tem mês que ele paga bastante, no outro ele paga menos, ou ele consegue fazer isso de uma forma mais linear. Então é isso que um investidor que está pensando numa renda por meio dos fundos imobiliários tem que olhar. E quanto maior for esse dividend yield, comparado a outros pares de mercado, melhor vai ser. É um indicador bem importante para você ponderar em fundos imobiliários, mas não é um indicador que você olha de forma isolada. Nenhum indicador aqui no mercado financeiro você olha de forma isolada. É importante você entender o todo, é importante entender se esse fundo imobiliário ele tem bons imóveis, tem bons inquilinos, está bem diversificado, tem uma boa gestão e que principalmente pague bem você investidor. Um segundo ponto bem importante é a questão da relação preço-valor patrimonial. Então quando você vem aqui no Trademap, você consegue ver aqui a relação preço-valor patrimonial. E ela nada mais é do que você pegar o preço de mercado do fundo imobiliário, ou seja, aquele valor que oscila todos os dias e você consegue acompanhar aqui pelo Trademap em real time, dividido pelo valor patrimonial desse fundo imobiliário. Então o fundo imobiliário ele é dividido em cotas e o valor total dele vai ser dividido dentro dessas cotas e você vai conseguir saber quanto que cada cota do fundo imobiliário vale. Então o preço é o que você sabe todos os dias úteis pelo Trademap e o valor patrimonial é algo que as gestoras vão te atualizando em todos os relatórios gerenciais. É o valor que de fato vale aqueles imóveis ou ativos imobiliários. Quanto mais próximo de ou seja, quanto mais próximo que o preço de mercado reflita em relação ao valor patrimonial, melhor vai ser para você. Se estiver abaixo disso ainda, melhor, né? Às vezes, em alguns momentos de crise, como nós tivemos em março de 2020, nós vimos ali alguns fundos imobiliários negociando a 0,60 do seu valor patrimonial. Ou seja, o seu valor patrimonial poderia ser ali 100 milhões e ele estava negociando a mercado a 60 milhões, ou seja, um baita desconto em relação ao valor do seu patrimônio. Só que o oposto também é verdade. Tem alguns fundos imobiliários que eles têm uma qualidade maior ou às vezes estão distribuindo uma maior renda que eles podem estar com o seu preço muito maior do que o valor patrimonial, às vezes 1,20. Então, por exemplo, o valor de mercado dele está em 120 milhões, só que o valor patrimonial está em 100. Então é importante que você, investidor, se atente a isso, tá? Busque por fundos imobiliários que estejam próximo de essa relação preço-valor patrimonial. Se estiver abaixo dela, ainda melhor. Aquilo que estiver acima de é importante que você pondere a questão de qualidade dos imóveis, a questão de renda, para você não entrar em algo que às vezes está muito esticado, está muito supervalorizado e eventualmente ele pode corrigir 10, 20%. Isso pode ser algo natural exatamente por ele estar supervalorizado. E por fim, um terceiro indicador super importante é o patrimônio líquido. Eu gosto de ter exposição em fundos imobiliários que são maiores, que têm um patrimônio líquido maior. Porque se ele tem mais patrimônio, significa que ele vai ter mais imóveis. E se ele tem mais imóveis, significa que você vai ter um ativo que é muito mais seguro, que vai ser muito mais diversificado. Então, aqui pelo próprio Trademap também você consegue acompanhar a própria evolução de patrimônio líquido dos fundos imobiliários. Então,
Os bons fundos imobiliários são aqueles que conseguem crescer também ao longo do tempo. Ele vê que o mercado está mais aquecido, mais investidores de fundos imobiliários estão entrando, ele vai lá e faz uma emissão para captar mais recursos, para comprar bons imóveis, para colocar dentro do seu portfólio, para aumentar a diversificação e quem sabe também aumentar a renda. Olhar para fundos imobiliários que tenham aí um bom patrimônio líquido é interessante para que você tenha aí potencialmente dentro dessa classe de ativos um menor risco. Então, recapitulando, nós temos aí dividend yield, que é a capacidade de um fundo imobiliário de gerar renda. Temos a questão da relação preço-valor patrimonial, para saber se o preço de mercado está próximo, acima ou abaixo do seu valor patrimonial. Tem a própria questão do patrimônio líquido, então buscar aí por fundos imobiliários que tenham maior patrimônio líquido. Eu particularmente gosto de ter ali fundos que tenham mais que 200 milhões de patrimônio e esses são indicadores aí que certamente vão te ajudar em relação aos fundos imobiliários, a fazer uma boa análise e a separar o joio do trigo, né? Como eu falei, são mais de 270 fundos imobiliários listados em bolsa e é importante que você saiba ali selecionar os melhores. Claro, para te ajudar exatamente nesse processo, temos o Trademap, tá? Se você não tem ainda o Trademap, aproveite agora para baixar, instalar, usar a nossa versão mobile, usar a nossa versão web, porque isso certamente vai te ajudar. Curtiu esse vídeo? Deixa aqui o seu like, se inscreva no canal do Trademap e comenta aqui embaixo qual indicador de fundos imobiliários você mais gosta. É isso por hoje e até a próxima.